O profeta Isaías, no capítulo 54, fala palavras de esperança ao povo de Israel, que são promessas de Deus de fertilidade e progresso pós-exílio babilônico. Bem, como podemos ver, Deus revelou ao seu servo 100 anos antes desse evento acontecer. E quando nós vamos estudar sobre a vida e o livro do profeta Isaías, nós podemos ver que ele fez duras críticas à liderança de Jerusalém e ao povo, para que eles se voltassem a Deus com um arrependimento genuíno, porque ele já não estava observando, com zelo, com dedicação aos mandamentos divinos, a lei de Moisés, e estavam seguindo aos deuses das nações, aos falsos ídolos. Então, nesse período, Israel estava até buscando acordos militares com o Egito, para que o Egito pudesse defendê-lo do perigo da Assíria. Então Deus usa o seu servo ali para dizer que aquele acordo militar não ia levar Israel a lugar algum, mas que a salvação de Israel consistia em eles se voltarem para Deus, de todo o coração, em que Deus resgataria e salvaria o seu povo. Mas pela história nós podemos ver que nada disso aconteceu. Israel desprezou todos os alertas de Deus e também os profetas que eram enviados. Então Israel foi para o cativeiro na Babilônia, ali através de Nabucodonosor, e ficou por 70 anos. Foram 70 anos de muito sofrimento, de muitas lágrimas, e também foi um período assim de julgamento, de Deus e de purificação também do seu povo, para que eles pudessem ser preparados, para receberem o seu rei messiânico, que viria na plenitude dos tempos, e também do seu reino de justiça, o seu governo de justiça, com uma nova Jerusalém. Então grandes foram as promessas de Deus para Israel nesse período pós-exílio, mas que depois do cativeiro babilônico, Israel se tornou assim teimoso, obstinado de coração, Israel se tornou hipócrita. Então Deus passou a trabalhar com a igreja, Israel acabou ali impedindo com que Deus cumprisse suas promessas no seu tempo. Então Deus ele usa a igreja para anunciar a sua mensagem de salvação, a redenção de Deus ao homem caído, ao homem pecador. Então, através da igreja, que foi instituída ali pelo Messias, que foi rejeitado por Israel, então Deus pôde colocar em ação o seu plano, acelerar o seu plano. Então, nós podemos ver que do Calvário até o Armagedon, que é esse último evento, que fala da consumação dos séculos, em que o Messias voltará e ele estabelecerá o seu governo aqui na terra, o seu governo de justiça, de paz, de segurança. Então, desse período do Calvário até a batalha ali no Armagedon, no Megido, Deus ele promete livrar o seu povo do terror, e do medo dos seus inimigos, quer sejam humanos, quer sejam satânicos, E esse capítulo de Isaías 54 fala exatamente disso, dessa restauração desse Israel, esse Israel que foi rejeitado, que é considerada como uma esposa rejeitada por causa da sua infidelidade,
né? E ali ela se tornou estéril. Estéril de quê? Né? De ter os seus filhos espirituais. Então, esse texto aqui fala dessa restauração de Deus para com o seu povo. E vai fazer com que dois povos, né, estejam debaixo da mesma promessa, que é a igreja e que é o seu povo de Israel. Então, esse texto é um texto, né, que faz essa junção, né, desse Israel que tem a ver, né, esse Israel que foi abandonado por Deus, né, retornar à sua casa novamente. E esses gentios, né, que vêm pela igreja, são apresentados como uma nova descendência, né, dessa esposa que estava sendo restaurada. Né? Então aqui eu tenho algumas coisas que eu anotei importantes do texto, mas basicamente esse texto de Isaías 54 fala sobre isso, essa restauração dessa esposa que foi rejeitada por Deus, mas ela estava sendo perdoada e através, né, do Messias, ele estava unindo esses dois povos e fazendo um povo só. Então aqui esse texto fala das características, né, do reino do Messias, e eu quero fechar com um texto que está lá, né, em Isaías 54:17, que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então aqui Deus, né, ele promete ao seu povo que ele entraria com justiça sobre todos aqueles que se levantarem, né, contra a sua esposa, contra a sua, o seu povo, né, porque ele compara Israel à sua esposa e Cristo compara a sua igreja à sua noiva, que naquele grande dia seremos um só povo, né? Um só povo que vai habitar seguros, né, num reino inabalável, num reino de verdadeira paz e um reino de verdadeira segurança. Bem, esse é o texto de Isaías 54 que nos faz essa promessa, né? Essa promessa de Deus ao seu povo fiel.